A palavra de hoje na nossa escola, aí você já pode pegar a agendinha, anotar, né? Vai estar gravado. É a consciência do espírito de liderança. Vá rápido, viu? A consciência do espírito de liderança. A consciência, anote aí para você não perder. A consciência do espírito de liderança. Vai lá, né? Me lembra amanhã. Gente, o espírito de liderança, anote isso, porque isso para mim é fundamental. O espírito de liderança, o espírito de um líder, tá? Não está atrelado, ou seja, não é um método. O espírito de liderança, de uma liderança, não é um método. Isso é muito importante se anotar. O espírito de liderança não é um método, não é uma técnica ou ciência. O espírito de liderança não é método, não é técnica, não é ciência. O espírito de liderança. Aí você vai dizer, pastor, mas liderança em que nível? Na igreja? Não. Você quer casar? Você que é homem? Você vai ter que ter o espírito de liderança. Você quer casar? Você é mulher de Deus? Você vai ter que ter um espírito de liderança como mãe. Uma das mulheres mais admiráveis, eu particularmente, quando chegar no céu, espero e creio que vai demorar um pouco até Jesus voltar, eu quero conhecer a Susana Wesley. Eu quero ter uma conversa com aquela mulher, pastor. Eu quero ter uma conversa com aquela mulher. Sabe, nem na Bíblia eu consigo encontrar, estou sendo muito honesto, nem na Bíblia eu consigo encontrar uma mulher como essa mulher. Se Deus tivesse que escrever uma nova Bíblia, eu tenho certeza que Ele botava o exemplo da Susana Wesley dentro dessa Bíblia. É lógico, misericórdia. Presta atenção para não. A Bíblia é absoluta, tá? Eu estou supondo, Deus é o dono de tudo, o Senhor de tudo. Se um dia Ele tivesse que reescrever, olha, vou reescrever, Ele colocaria o exemplo dessa mulher, porque eu particularmente não conheço na história nenhuma mulher que tinha a conduta impecável dessa mulher. Essa mulher, ela foi tão profundamente usada pelo Espírito, que diziam assim: John Wesley é o pai do movimento metodista, Susana Wesley é a mãe. Foi ela que pariu. Rapaz, conta-se que essa mulher, se eu não me engano, foram 8 filhos. Alguém olha aí para mim depois, se foram 7 ou 8. Mas era impressionante como todas as mulheres que eram suas vizinhas iam tomar conselho com ela. Como é que ela conduzia aquelas crianças em absoluto silêncio? Porque 1, 2 crianças é pancada, velho. Mas 7 ou eram 8? Olha aí quantos filhos eram. Olha aí. Não, olha aí, gente, eu quero que vocês olhem. Sei também que era mais, mas eu preciso saber quantos, que amanhã eu vou falar sobre isso. Hã? Olha aí, quantos filhos teve? Bota no Google. Quantos filhos teve Susana Wesley? Hã? Era uma porca parideira. Sangue de que tem poder. 19. Mas isso depois. Os 8 primeiros, na biografia, conta que as vizinhas ficavam em crise com ela. Como é que você consegue alinhar? Todos, até 7 para 8 anos, tinham que saber as escrituras. Tinham que ler a Bíblia. O famoso homeschool, né? O estudo em casa já começa a partir dela. Ela praticamente ganhou todas as mulheres do seu vilarejo, porque na época não era uma cidade, gente, era vilarejo, né? Estamos falando de 200 e poucos anos atrás. Uma mulher admirável, apaixonada por Jesus, apaixonada por Deus. Cada vez que um dos seus filhos morria, apedrejado ou sendo comido por canibais, ela batia no seu ventre e dizia: que Deus me dê mais filhos, para que eles sejam como oferta de amor e sacrifício para o reino dele. Ele batia no seu ventre e dizia isso direto. Então, ser líder é em todos os aspectos, não é só na igreja. Então, liderar não é não, eu vou ter um método para ser pai. Vem estudar um método para ser mãe. Não é método, não é técnica ou ciência. Anote isso. Ser líder é atitude.
tem que ter atitude. Liderar em qualquer aspecto tem que ter atitude. Você tem que ser alguém que tenha atitude. Ah, pastor, mas é porque o meu temperamento não existe. O temperamento não pode ditar a sua atitude. Por exemplo, entre nós tem vários irmãos que são melancólicos, mas têm uma atitude que colérico e sanguíneo não chega nem perto. É sério. Eu fico impressionado. Temperamento, mas é proatividade. Na verdade, eu quero usar um termo mais moderno: proativo. Se você não for uma pessoa proativa, o mundo te engole. Engole rapidinho. Você tem que ser proativo. Seja proativo. Proatividade. Abriu um negócio, não deu certo, abra outro. Abriu outro, não deu certo, abra mais outro, até você acertar. Mas não desista. Seja proativo. Não pare. Então liderar é atitude, é proatividade. Liderar está ligado muito ao espírito do ser humano, não é só o espírito de Deus. Basicamente está ligado ao espírito do homem. Nesse aspecto, liderança, é lógico que dependemos de Deus, mas o espírito do homem, ele tem que estar ligado a essa essência. Sabe por quê? Muito simples. Porque nós temos o espírito do Criador, amém? O espírito do Criador está em nós. Possuir o espírito de liderança significa que você foi naturalmente criado para liderar. Todos nós aqui, independente de qualquer circunstância da vida, fomos criados para sermos líderes. Agora, é lógico, cada um tem uma característica, cada um tem uma atitude, mas eu preciso ter a consciência de que eu fui chamado para liderar. Olha que coisa interessante. Dificilmente uma pessoa não quer casar. Dificilmente, eu desconheço hoje quem não queira casar. Muito raro. Mas muitas vezes as pessoas falham nos relacionamentos porque não compreendem o espírito de liderança que ela tem. Ela foi chamada por Deus para ser líder, mas ela rejeita ou ele rejeita. E dificilmente vai funcionar. Se o marido e a mulher, nesse aspecto estou falando de casamento, tem essa consciência do espírito de liderança que os dois têm, pode ter certeza de que a família vai ter sucesso. Ter consciência e compreender de que você é líder. Olha que coisa interessante. Ter essa consciência de que você é líder vai forjar você a ser um líder de excelência. Eu já tenho que ter essa consciência. Eu já tenho que ter isso dentro de mim. Cara, eu sou um líder. Então isso já me forja, já molda o meu caráter. Agora, algumas pessoas já têm uma essência de liderança embrionária. Já viu aquelas meninas ou menininhos, né, crianças pequenas, que ela já chega já comandando a turma? Cara, é uma essência. Isso não quer dizer que os outros não sejam, mas tem pessoas que já nascem, né, já é uma coisa natural, é um dom natural. Mas isso não quer dizer que os outros não sejam. E aí também tem a questão de forjar o caráter dessa criança, ou a personalidade dessa criança. Para sermos um líder, para sermos líderes bem-sucedidos, nós precisamos manifestar essa natureza de liderança. Ai, mas eu sou acanhado. Beleza, mas comece a exercitar. Comece a exercitar. Comece a ser alguém que vai ser agradável para as pessoas. Eu quero liderar uma célula, eu quero discipular. Beleza, joia, isso é de Deus demais. Mas seja uma pessoa agradável.
Um líder, ele tem que ser uma pessoa agradável. Ele tem que ser uma pessoa disposta a servir. Ele tem que ser um servo, né? Servo, serva. Eu achei interessante essa analogia sobre liderança. Não precisa anotar não, mas assimile ela, tá? Ter o dom do espírito de liderança, sem a consciência do espírito, tudo é minúsculo, tá? Ter o dom do espírito de liderança, sem a consciência desse espírito de liderança, é como possuir um automóvel potente, sem o conhecimento ou habilidade para dirigi-lo. Você tem que exercer, você tem que começar a dinamizar essa essência de liderança. Ele diz também que é como uma semente que não se torna árvore que fora destinada a ser. É verdade. Um grande homem de Deus chamado Miles Monroe dizia isso demais. Ele falava muito sobre isso. Tem uma máxima que eu também acredito muito nela. Muito mesmo. Ninguém, escute isso, pode te ensinar a ser um líder. Uau, como assim, pastor? Ninguém pode te ensinar. É você que tem que ter o desejo de liderar. É que tem que nascer dentro de você. Aí sim você pode ser moldado. O líder, para mim, eu falo isso direto, é como uma preda bruta, né? Que já tem, todos aqui têm o dom de Deus para liderar. Todos. Mas ele precisa ser moldado. O espírito do líder, o espírito de liderança já está dentro de você e de mim. Ele coloca uma coisa aqui bem interessante. Do mesmo modo que o peixe sabe nadar por instinto, você não pode ensiná-lo a mexer suas barbatana, sua cauda. Ele o faz naturalmente. O líder é aperfeiçoado. É lógico, ele não vai ser ensinado, mas ele é aperfeiçoado. Já tem dentro dele essa essência de liderança. E louvado seja o nome do Senhor, porque muitos de vocês, a maioria esmagadora, tem essa essência de liderança. Exerça. Estou lembrando agora de uma situação, de uma pessoa muito querida. Quando nós consagramos aqui os pastores, eu fui questionado por esse querido amigo e irmão: mas como é que você levanta fulano e ciclano? Ele já era, né, já conhecia esses queridos, esses irmãos, a maioria. Eu disse: você vai ver, você verá. Como? Sabe, você não pode levantar pessoas simplesmente porque você acha ou pensa como ser humano. Você tem que pensar como Deus. Você tem que pensar como Deus. Eu me lembro na época, sempre uso o exemplo do pastor Kleber, né? Alguns irmãos me questionaram, alguns pastores me questionaram. Eu falei: a culpa vai ser minha se eu errar. Se eu tivesse agido pelo instinto da carne, nós teríamos perdido uma grande bênção ou não teríamos perdido? Teríamos perdido um grande adorador ou não teríamos perdido? Eu não enxergo segundo a minha ótica humana. Eu enxergo segundo a ótica divina. Um dos maiores líderes que nós tivemos nas Escrituras, um dia era um Saulo. A própria igreja, o próprio Pedro: tira esse cara daqui. Não tem condição não. Paga a passagem dele só de ida. Eu estou falando de Pedro, cara. O cara que de certa forma foi a base, né? uma pedra para a igreja ser edificada. Se bem que não era o Pedro, somos todos nós, é lógico. Mas usando Pedro nesse aspecto. Paulo vai triste, vai morar com a mamãe. Eu fico imaginando Paulo deprimido, ali arrasado, porque ele recebeu uma cotovelada dos apóstolos. Muita gente com medo de segui-lo, porque estar perto dele era sinônimo de poder morrer, ser preso. Roma inteira, né? O diabo incitando ali as centúrias para prender Paulo.
Estar perto de um cara desse era problema. Então, dispensa ele. Os próprios apóstolos dispensaram Paulo. Aí Deus não olha como homem, levanta um camarada chamado Barnabé. Aí tem a brilhante ideia de, quando é enviado para pregar lá na Ásia, vou dar uma passadinha lá na casa da mãe de Paulo. Imagina o Paulo lá triste, esperando, orando: Senhor, se for da tua vontade, me dê um sinal. Não está na Bíblia, né? Eu estou conjecturando. Senhor, se é da tua vontade, se o Senhor me chamou realmente para... Você já pensou? O cara teve aquela experiência extraordinária e ainda ficou em dúvida. Imagina ali. Aí vem alguém e diz: Paulo, vamos comigo, vamos dar uma passeadinha ali. E lá, o cara nada como um golfinho, né? Nem como um peixe, sai segurando mesmo no mundo espiritual, usado poderosamente por Deus, tornou-se o maior dos apóstolos. Lá na frente, o cara dá uma dura no próprio apóstolo Pedro, ou seja, ele já tinha sustância moral no espírito de confrontar o próprio Pedro. Elogiou, mas depois também confrontou. Por quê? Porque o espírito do líder foi acendido. Seja alguém que tenha essa condição. Se nós não decidirmos escolher manifestar a nossa índole de liderança, se você não escolher, é uma escolha. É uma escolha. Eu tenho orado a Deus particularmente por algo que é muito alto, assim, humanamente falando, hoje para mim. Mas eu escolhi, eu falei: Deus, eu não aceito viver menos que isso. É muito alto. Mas eu quero, Senhor. O Senhor me chamou para ser líder. Da mesma forma, você precisa escolher manifestar a sua índole de liderança, seu caráter de líder. Alguém aqui já viu como é que os passarinhos começam a voar? Já viu algum filme? Quem já viu de verdade? Estamos numa escola, né? Alguém poderia me dizer como é o processo? Não precisa ser tão perfeito. Primeiro ela faz o ninho aonde? Sempre no alto. Isso já diz muito, não é verdade? Para que o passarinho, a águia, sei lá, qualquer tipo de ave foi feito. Não é para andar, é para voar. Então, quando ela constrói um ninho no alto, ela ali coloca seus ovos. Depois da eclosão desses ovos, eles eclodiram, ela começa a ir voltar buscando comida para aqueles passarinhos. Mas e aí, depois o processo? Quem pode me dizer? Elas fazem o quê? Joga. Parece malvadeza isso, não é verdade? Eles começam ali exercitando, ficam na beira do ninho, batendo as asas. Aí a mãe fica só de olho. Quando vê que todas as penas estão formadas, que está tudo certinho, que ela sabe que ele não vai se esborrachar no chão, o que é que acontece? Ela dá um empurrãozinho, né? E sai todo desconcertado e vai embora. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós entramos em guerras, em lutas espirituais, em situações que são tão doloridas e tão altas e mexe tanto com a gente, que às vezes você diz assim: eu não suporto, Deus, eu não aguento. Por que isso? Por que essa luta? Por que essa guerra? Deus, por que eu tive que atravessar esse vale? E por que eu ainda estou atravessando esse vale? Posso te garantir uma coisa: Deus quer forjar o seu caráter de liderança. Disso eu não tenho a menor dúvida. Agora, quais caminhos você vai escolher, eu não sei. Assim como essa mamãe ave, né, joga seus filhotes, muitas vezes Deus também vai te empurrar para situações que você vai dizer: eu não posso. Mas Deus vai dizer para você: você pode. E você pode dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É fácil liderar? Não. É fácil ser um líder? Não.
Agora você tem que decidir, fazer essa escolha de ser líder. Você tem que descobrir sua própria natureza. Recentemente eu estava assistindo um documentário sobre leopardos que são criados em cativeiros. Você sabe qual é a maior dificuldade que os seus criadores têm? É de introduzi-los depois na selva. Porque eles foram ensinados desde cedo a comerem das mãos dos seus tratadores. Alguns têm esses tratadores como sendo suas mães. E eles sabem que quanto mais rápido os introduzirem no meio selvagem, mais rápido eles se tornarão o leopardo que eles foram chamados para ser. Você não pode de forma nenhuma permitir, viver uma vida pífia, uma vida medíocre. Eu às vezes fico inconformado com algumas situações na minha vida. É preciso rompermos essa casca e entrarmos nesse espírito de liderança. Isso é importante que eu vou falar, não que as outras não sejam, mas isso é muito fundamental. O nosso meio ambiente, ou seja, o ambiente no qual você e eu fomos educados, fomos ensinados, a cultura que nós recebemos, o próprio contexto de nação, de família, tem definido parâmetros do que você pode ser ou não. Esse ambiente de civilidade, de cultura, de instrução, tem definido os parâmetros do que você pode se tornar ou não. Quantos aqui, como eu, tiveram famílias desconstruídas e desajustadas? Meu Deus. Mas não é isso que define quem você é. Não é isso. Você não pode permitir que isso te defina. Louvado seja o nome do Senhor, porque a maioria de vocês preferiram ir por outro caminho. Mas uma grande maioria, que até já foi embora, infelizmente perdeu essa noção, né? Perdeu esse parâmetro de liderança, de capacidade, de potencial em Deus. E infelizmente, estão girando no próprio eixo. A repetição das histórias. A repetição das histórias. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui e quero que você agarre isso com as duas mãos com força. Cara, você está aqui hoje e você está aqui há alguns anos, é porque Deus confiou algo muito grande nas suas mãos. Mudar a história da sua família. Comece pela sua. Não foi fácil eu me posicionar para mudar a história da minha família ou da família do meu pai. Não foi fácil ser introduzido para mudar esse contexto. Eu sei que na maioria das famílias aqui, um ambiente de prostituição e de imoralidade sambou, meu amigo. Mas agora você é levantado para ser alguém que vai viver um padrão totalmente fora dessa curva. Você vai entrar no processo dessa anticultura pagã, dessa cultura miserável do paganismo, da imoralidade, da indecência, da prostituição. As informações que foram passadas para mim e para você, para nos desconstruir, para nos levar a um nível de pecado, de indecência, de imoralidade, ela tem que ser quebrada. Você tem que descobrir os seus verdadeiros valores em Deus. Sabe, a nossa verdadeira imagem e semelhança é Deus. Embora o diabo todos os dias venha cobrando de mim e de você segundo a carne, nós recebemos um padrão cultural quando aceitamos a Jesus.
Compete você ou não decidir vivê-lo. Vai ser fácil? Não, não vai ser. Você tem que se opor a todas as informações. Anote isso, é muito importante. Você tem que se opor com firmeza a todas as informações antinaturais. Porque o natural deveria ser vivermos a vontade de Deus. Você tem que se opor a todas as informações que vieram para destruir você. Você tem que em Deus descobrir o seu verdadeiro eu, no sentido de liderar. E como a gente faz isso? Observando o que está escrito na palavra de Deus. Quem é a nossa imagem e semelhança, ou a quem nós parecemos, com quem nós parecemos. Quando eu observo nas escrituras quem eu sou, de quem eu fui gerado, o nosso verdadeiro eu aflora. Ontem eu fui fazer um pagamento na lotérica e tinha um rapaz de cor morena sentado. Aparentemente ele estava bem sadio, não sei o que ele tinha, mas eu peguei um certo valor e entreguei na mão dele. E saindo dali me lembrei de um grande homem de Deus que eu tive o prazer de conhecer há décadas. Pastor Baz, acho que ainda lembra dele, né? Vou falar nome porque está sendo gravado, mas ele foi o autor e também, né, cantou muito aquela música Nosso Deus é Soberano, né, bem antiga. Nosso Deus é soberano, Ele reina. Há alguns anos atrás eu conversei com o pastor dele, que é apóstolo, é meu amigo, é um senhorzão. Há alguns anos eu não estava em Santarém, sentei com o apóstolo e falei: apóstolo, e cadê aquele homem de Deus? Ele falou: cara, eu não te conto. Esse homem era mendigo. Ele estava na porta da igreja, lá em Vila da Penha, no Rio de Janeiro. E ele ouviu a palavra, ele era mendigo. O apóstolo foi lá, chamou ele, olha só, chamou o cara, pregou Jesus para ele, tal, ele aceitou. Na semana seguinte ele estava lá na igreja, ele morava numa favela lá no Rio. O apóstolo foi cuidou dele, cara, cuidou. Eu sei porque eu ouvi da boca do próprio pai espiritual do cara. Foi trabalhando na imagem dele, no eu dele, tornou-se um líder. Pra você ter noção, esse homem, essa canção foi para a Europa, foi para a Alemanha, ele viajou para a Alemanha, viajou para alguns países. E ele disse: Manassés, alguns anos depois, o orgulho tomou conta do coração dele, que eu fiquei assustado, já não me ouvia mais. Ele contando isso para mim, numa mesa lá em Santarém. Eu falei: caramba, esse cara, e aí? Não me ouvia mais, achou que podia fazer o que queria, saiu para montar uma igreja, se quebrou todinho, separou da mulher, que era uma morena bonita. A mulher dele era um morenão bonito, uma mulher afeiçoada. Separou, caiu na prostituição. Hoje está no mundo, na bebedeira, quase que um mendigo novamente. Falei: meu Deus do céu. Sabe, dentro desse contexto do ser líder, eu tenho que ter um coração quebrantado, eu tenho que ter um coração humilde. Não é porque eu fui colocado como um líder de célula, como um obreiro, sabe, como alguém na mídia, que eu vou me achar superior, como um pastor. Olha, você tem que ser um servo. Sirva as pessoas. Eu amo, eu louvo a Deus por isso. Eu amo, eu e minha esposa queremos sempre servir. Ontem tinha uma família muito preciosa. Ontem não, quase que a semana inteira é gente lá em casa, e a gente recebendo pessoas. E que prazer a gente tem. Estava lá o pastor deles, fazendo suco de acerola, fazendo café, instalando ovos, né? A esposa fazendo cuscuz, preparando as coisas, tal, arrumando a mesa, tal. Que prazer nós temos em servir. Seja servo. Servo não é só também sentar à mesa, é tudo.
acudir aqui, é socorrer dali, sabe? Agora eu quero ser servido, não vou mais cozinhar para ninguém, cozinhem para mim. Quando a mesa estiver posta, eu quero o primeiro pedaço. Não, filho, não é assim. Não é assim. Você tem que ser servo. Eu amo servir, eu gosto de servir as pessoas. Você tem que ter esse coração. Porque quando você acha que sabe, esse espírito de liderança, muitas vezes ele é desconstruído. Mas eu creio que o Senhor, assim como gerou no coração das aves esse desejo de voar naturalmente, e muitas vezes do leopardo, criado na mão dos seus tratadores, mas quando é colocado na selva, ele olha para um lado, não vê mais ninguém, não vê mais ninguém chegando com a carne, não vê mais ninguém chegando com... Ele disse, agora eu tenho que me virar. Ele vai correr atrás da presa, sabe? Nesse bom sentido, você é alguém que tem que correr atrás. Paulo diz isso de uma maneira tremenda. Correndo a carreira que me foi proposta, corra. Tem momentos que você não vai poder andar, você vai ter que correr. E a palavra de Deus, ela promete que os seus pés e os meus não ficarão cansados. Amém? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, porque foi o Senhor que nos ensinou e quem nos adestrou para sermos líderes. Líderes de excelência. Homens e mulheres segundo o coração de Deus, a imagem e semelhança do Altíssimo. Obrigado por esse momento de jejum, de oração, de busca. Senhor, que possamos continuar esse projeto, essa meta. Que dentro de nós haja essa consciência do espírito de liderança. Que juntos possamos crescer em Deus. Sermos líderes, mas líderes parecidos com Jesus. Ele mesmo disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Quantos líderes crescem, quantos, e tornam-se pessoas obstinadas, arrogantes, prepotentes, donas de si mesmas, rebeldes, ignorantes, estúpidas. Perdem a essência, a humildade, o quebrantamento. Oh Deus, nos dê um coração de um líder de excelência. Que dentro de nós haja esse desejo, essa vontade. Deus, de liderarmos segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Que dentro do nosso coração desperte esse desejo de liderar como o Senhor liderava, com paixão. Desperta em nós essa consciência de liderança, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Tem uma semana de excelência, uma boa célula para quem vai ter célula ainda hoje. Vá na paz. E amanhã, meu irmão, convida alguém, vem para cá. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao teu coração. Beijo, até lá em nome de Jesus.